Esse vídeo daqui é para quem vai estudar em casa para a prova do Enem, mas eu já vou começar te dizendo como é que ele vai funcionar para você decidir se você vai ficar nele ou não. Seguinte, eu vou te passar aqui todas as informações básicas que você precisa entender para você montar um estudo em casa que funcione. Vou deixar também aqui na descrição os links de tudo que eu for citando para que você consiga acompanhar durante o vídeo e tenha um acesso facilitado depois que o vídeo acabar para você ir montar aí o teu esquema para estudar em casa. O que eu vou passar aqui nesse vídeo é um caminho que funciona. Ele é o único que funciona? Claramente não. Não sou o dono da verdade, não sou o detentor de todo o conhecimento do mundo, mas é um caminho que funciona. Ele funciona? Sim. Porque ele funcionou para mim? Não só isso, mas é porque o estudo pro Enem não é uma coisa abstrata, não é um jogo de sorte. É um negócio, na verdade, bastante lógico. E tudo que eu vou falar aqui é baseado nessa lógica. São passos que você precisa seguir para que você alcance o necessário para fazer uma prova e conseguir uma nota. Isso é baseado na lógica. Outra coisa, se você não me conhece, quem sou eu? Meu nome é Felipe Rabelo, eu sou aluno de Medicina da Universidade do Estado do Pará, estou indo para o 4º semestre agora, e eu fui aprovado em 4 universidades públicas para Medicina utilizando as minhas notas do Enem. Inclusive, esse canal já existe desde 2019, sim, até antes mesmo de eu passar para Medicina, e se você tiver afim de acompanhar vídeos aí antigos, se tiver curiosidade de ver, eu estudando em casa, inclusive na prática, durante os anos que eu ainda estava fazendo vestibular, tem aqui no YouTube, é só você acessar o canal que você encontra esses vídeos lá pra trás. Talvez se você for em vídeos ali mais ou menos no começo de 2021 pra trás, talvez você se espante um pouquinho, mas aí depois você volta aqui pra me falar, ou então nem me fala. Uma das primeiras coisas que você precisa entender quando você vai estudar em casa pro Enem é que você precisa se desprender de todo o seu ego e toda aquela estrutura de escola / cursinho presencial que um dia você pode ter tido na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Você vai precisar ser muito honesto consigo mesmo para analisar o teu desempenho. Por quê? Você não precisa mostrar nada para ninguém, não vai ter um professor, não vão ter colegas do seu lado para você ficar cheio de vergonhinha. Ai, porque eu fui mal num simulado, nossa, mas eu vou aqui mascarar e dizer que eu acertei questões que na verdade eu chutei, para aparecer porque vai ter um ranking. Gente, nada disso existe quando você está estudando em casa. Então e para funcionar, para você realmente ver uma evolução, você tem que ser, a primeira coisa de tudo, extremamente honesto consigo durante a tua análise do teu próprio desempenho. Ponto, fechamos o primeiro ponto aqui, vamos pro próximo. O próximo ponto, aí realmente extremamente importante também, organização dos estudos. Você não tem uma estrutura maior que vai organizar para você, lógico. Hoje em dia você já tem um monte de plataforma online. Inclusive vou fazer 2 indicações aqui nesse vídeo mais pra frente, porque o objetivo não é esse, de plataformas online que você pode utilizar. E tem várias outras também que são muito boas, que eu nem conheço, mas que podem ser maravilhosas, que fazem essa organização pra você. Mas eu vou falar, inclusive aqui nesse vídeo, o que você precisa saber para organizar, caso você não tenha acesso a nenhuma plataforma. O que acontece? Existem vários conteúdos que podem ser cobrados no Enem. Existe uma lista na internet com todos os conteúdos que podem ser cobrados na prova? Existe. Onde é que ela tá? Na matriz de referência do Enem. É um documento lá de 2009, eu vou deixar também o link aqui na descrição. Você abre essa matriz, não é para você ficar lendo competência e habilidade, gente. Vai lá no final, lá no final do documento tem uma parte chamada Anexo 1, e lá tem todos os conteúdos que caem por matérias. É isso que pode, na verdade, ser cobrado na prova. É tudo que tá ali que vai ser cobrado e vai ser cobrado na mesma intensidade? Não. Inclusive, se você não quiser olhar na matriz, já tem várias listas na internet de assuntos que caem no Enem por área, inclusive separados da ordem do que mais cai, do que mais aparece, até o que menos aparece. Até mesmo aqui no YouTube, se você jogar, por exemplo, curso de física para o Enem, você vai encontrar alguns canais que disponibilizam aulas de graça na ordem mesmo de prioridade ali, de conteúdos para o Enem, você consegue isso facilmente. Então, dentro da tua organização, você precisa entender isso, conteúdos que você precisa estudar. Mas agora que vem aqui uma parte muito crucial, presta atenção nessa parte do vídeo. Você não vai conseguir estudar tudo até a data da prova do Enem. Não tem como. Não foi feito para você estudar tudo, é assim mesmo. Logo, você vai precisar muito priorizar. Vão ser os mesmos assuntos que tem que ser prioridade, vai ser a mesma prioridade para todo mundo? Também não. Por exemplo, você vai ver lá em biologia, o que mais cai? Geralmente são as questões relacionadas à ecologia e depois à fisiologia humana. Ou seja, dentro da biologia, esses dois
assuntos, que são assuntos grandes, inclusive, são assuntos prioritários que você tem que estudar. Por que eu falo que não é a mesma prioridade para todo mundo? Porque, às vezes, um assunto que cai muito, você já tem facilidade para aquele assunto. Você já consegue resolver questões tranquilamente. Então ele não é uma prioridade para você. Você não vai estudar esse assunto todo de novo se você já tem facilidade nele. A tua prioridade passa a ser um assunto que também cai muito, mas que você tem mais dificuldade. Você inclusive consegue montar um quadro com isso se você quiser. Você coloca de um lado, por matéria mesmo, assuntos que mais caem na ordem. E aí do outro lado você coloca na ordem os assuntos que você tem mais dificuldade. As suas prioridades vão ser sempre os que você tem mais dificuldade e os que mais caem também. Então você vê qual é a ordem de cada um em cada um desses lados e você vai estabelecer a tua prioridade baseada nisso. Daí eu falei pra vocês que as plataformas de cursinho online já fazem esse trabalho, né, de separar os conteúdos tudo bonitinho, aí tem ali pela ordem de prioridade e você consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Nesse vídeo eu vou indicar pra vocês duas só que eu conheço, que eu gosto bastante, que eu acho que valem a pena, mas eu vou dizer pra quem é cada uma delas e aí vocês tirem as próprias conclusões. São as únicas duas que prestam? Claramente não, mas são as duas que eu conheço. Pode ser que tenha outras plataformas muito boas, mas aí eu não as conheço para poder indicar aqui com propriedade, mas você pode fazer suas próprias pesquisas, enfim. Uma delas que faz esse trabalho todo tem todo o suporte para o aluno, inclusive o suporte individualizado, com chamada no Google Meet para você conversar sobre as suas dificuldades, montar um cronograma junto com uma pessoa, um orientador pedagógico, é a plataforma da Filade. Só que qual é o negócio da Filade? Ela é uma plataforma para quem está com um dinheiro a mais para investir na preparação para o Enem. Ela é uma plataforma mais cara, sim, pelo fato dela oferecer essa personalização do estudo. Só o fato de você ter a oportunidade de marcar uma chamada de vídeo com uma pessoa ali, só você e ela, para ela te orientar sobre os seus estudos, usando a experiência dela, isso já encarece a plataforma. Então, se você tem um dinheiro a mais para investir na preparação para o Enem, vai estudar em casa e não está tão apertado de grana, é uma plataforma que eu indico muito, vai facilitar muito. Quer dizer que você só vai conseguir ser aprovado se você utilizar a Filade? Não! Nenhuma plataforma é capaz de te aprovar, independente do quanto você pague nela. O que vai te aprovar no curso que você quer é o trabalho que você vai desenvolver durante o ano, é o quanto você vai conseguir se desenvolver em relação ao Enem durante o ano de preparação. Para não me alongar muito, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo onde eu faço um tour pela plataforma da Filade, explico como ela funciona e tem até um cupom de desconto lá que tá, se eu não me engano, valendo 25% de desconto na plataforma. Mas como eu falei, é uma plataforma um pouco mais cara. Outra plataforma que eu conheci recentemente, que é nova inclusive, mas que também faz esse trabalho de organização muito bom. Por quê, inclusive? Porque antes das aulas, na verdade, além das aulas, tem um módulo inteiro onde você tem um treinamento para o aluno, ou seja, um treinamento que vai ensinar todos esses pontos que eu, inclusive, trago muitos aqui no canal, de como montar um cronograma direito, como você vai identificar os seus pontos fracos, o que você precisa se atentar, como você faz uma correção correta de um simulado, como você estuda a partir de uma questão, qual é a melhor maneira de você assistir uma aula para você absorver melhor aquele conteúdo sem perder muito tempo. Essa plataforma se chama O Chapéu do Mago. Também já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já é uma plataforma bem mais barata que a Filade, o plano L é bem mais em conta do que o da Filade, oferece também muita coisa, não vai ter a funcionalidade da mentoria por chamada de vídeo individualizada, mas é uma plataforma também que tem muita coisa boa. Ela não é a mais baratinha do mercado, mas por um motivo, porque ela oferece coisas que são muito bacanas, então eu deixo a indicação das duas. Mas continuando, você já entendeu que você não precisa se reportar para ninguém, então não vale a pena você ficar com um ego esquisito durante o seu estudo em casa e que você precisa ser sincero na hora de avaliar a tua evolução de desempenho. Você também já entendeu a sua organização, onde achar os conteúdos que caem na prova e como escolher as suas prioridades para estudar. Eu espero também que você tenha entendido que o mais importante é você focar prioritariamente nas suas principais dificuldades e que essas dificuldades sejam dos assuntos que também mais sejam cobrados. Não adianta você dizer, eu tenho dificuldade em polinômio. Polinômio nem cai na prova de matemática do Enem. Outro ponto extremamente importante, não é porque você está em casa que você não vai resolver questões, não é porque você está em casa que você não vai fazer simulados. Como é que vai funcionar isso? Felipe, eu preciso fazer simulados logo agora no começo? Olha, só se você já for um aluno mais avançado, se você já está tirando uma nota alta no Enem e precisa chegar ali numa nota ainda mais alta, mas você já tem muito conhecimento. Aí vale a pena você fazer simulado desde agora, porque você já vai treinando e revisando o que você já sabe,
e encontrando cada vez mais quais são as suas dificuldades. Quanto mais a gente faz simulado, mais a gente tem noção da nossa realidade. Então, mais a gente tem noção do que a gente tem dificuldade, porque dá pra ver ali, pô, eu errei essa questão porque eu não sabia fazer, então é uma prioridade pra mim. Se você tá muito iniciante, se você ainda não tem bagagem teórica de conteúdo, se a maioria dos assuntos você ainda nem viu direito, não adianta você fazer um simulado agora que você vai se frustrar, que você vai errar a maioria das questões, e isso não vai ser produtivo, porque quando você for analisar essas questões para ver por que você errou, você vai perceber que você errou porque você ainda não estudou. E não é uma coisa que dá para resolver assim fácil. Então é melhor que você tenha um tempo ainda, tipo, até a metade do ano para estudar uma boa parte das coisas, fazer questões específicas do que você está estudando, e aí depois você vai para os simulados. Mas, gente, se você acessar na internet, tem listas de questões de cada assunto, tem provas antigas do Enem, o que não falta são questões de graça, inclusive, para você resolver, e simulados a mesma coisa. Tem simulados de graça na internet, tem as provas antigas do Enem, que são os melhores simulados que você pode fazer, e quando você for fazer um simulado, realmente simule as condições da prova. Você precisa fazer todo aquele esquema de, separar ali uma cadeira igual de escola e achar um fiscal, não precisa. Mas o que você mais precisa se atentar é o tempo. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma prova de 90 questões. Então, o tempo máximo que eu tenho para resolver essas 90 questões são 4 horas e meia, digamos assim. E durante essas 4 horas e meia eu não vou consultar no celular, eu não vou olhar nenhuma anotação, eu vou realmente fazer a prova e quando terminar o tempo, mesmo que eu não tiver feito tudo, eu vou encerrar. Isso é o mais importante na hora de fazer um simulado em casa. Outro tópico, análise constante de desempenho. Você precisa checar se você está realmente aprendendo o que você está estudando. O que eu vejo muita gente fazendo? Aí pega um cronograma para estudar em casa. E lá no cronograma tem assim, a semana 1 você vai estudar cinemática, na semana 2 você vai estudar dinâmica. Aí passa a semana 1, você estudou cinemática, você vai fazer as questões, você erra tudo, não entendeu nada do que você estudou, e aí você pensa, não, mas aqui no cronograma está dizendo que a semana 2 é dinâmica, então eu vou pular a cinemática e vou estudar dinâmica. Gente, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, tem que fazer a análise progressiva e constante do teu desempenho. Você só pode passar para um novo assunto quando você realmente consolidou pelo menos uma boa parte daquele conhecimento do que você estudou, quando você já está conseguindo resolver a maioria das questões estilo Enem do assunto que você estudou. Ah, Felipe, mas aí isso vai fazer com que eu não consiga estudar tudo. Exatamente, mas é por isso que você vai trabalhar com prioridades. Você vai começar com o que é mais importante. Porque se você conseguir fazer um trabalho bem feito com o que é mais importante para a prova, você já vai conseguir cobrir uma boa parte da prova e, consequentemente, você vai conseguir acertar a quantidade de questões que você precisa. Se você não fizer isso, não tem outra possibilidade, sabe? Se você não consolidar direito o que você estudar e ficar só passando de um conteúdo pro outro, não vai adiantar de nada. Você vai chegar na prova e vai errar as questões. Então não faz nem sentido, entende? E para terminar o vídeo, algumas dicas gerais. Uma coisa que eu recomendo que não é necessária, mas se você puder ter uma rotina dentro de casa, isso é bom. Então assim, todo dia eu estudo desse horário até esse horário. Isso é bom para você criar o hábito, porque quando você vê, você já está fazendo de uma maneira que você nem sente, o tempo vai passando e você nem sente. Mas isso é essencial? Não. Você pode, por exemplo, um dia eu tinha a manhã livre, então eu usei e estudei. Aí no dia seguinte, de manhã eu estava ocupado, e aí eu só tinha de noite para estudar, mas eu estudei de noite. Tudo bem, sabe? Não precisa ser perfeito. O importante, gente, não é a performance, não é você parecer que você está estudando muito, não é você ter o caderno mais bonito, não é você ter uma parede cheia de fórmulas, não é a performance, é resultado. É você olhar para um simulado e ver assim, caramba, eu tô cada semana que passa eu tô acertando mais questões. Ou então eu tô acertando essas questões mais rápido, com mais facilidade. Se você estiver conseguindo fazer isso, é porque tá dando certo. Independente se tá um processo bonito ou se tá um processo feio, que você estuda cada dia num horário diferente, que o teu caderno é todo louco, não interessa. O que interessa é o resultado. Outra dica é cuidado com as distrações, porque quando você tá dentro de casa, você tem mais acesso a distrações que você não teria se você estivesse ali enclausurado numa sala. Então, controla esse uso do... Isso é mais pra galera mais jovenzinha, assim, mas até mesmo quem não é, às vezes cai nessa. Controla o uso do celular, estabeleça mesmo, assim... mesmo que você não tenha um horário fixo, mas assim, se você sentou ali pra estudar, não faça outra coisa, estude,
sabe? Foque. E é isso, gente. Eu espero muito ter passado algumas dicas interessantes para vocês em relação ao estudo em casa para o Enem. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Ainda vão sair vários vídeos aqui no canal também, destrinchando melhor pontos que eu abordei nesse vídeo de uma maneira mais rápida. Então eu já te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos. É isso, bons estudos para vocês. Todos os links estão aqui na descrição. Vejo todo mundo no próximo vídeo e tchau!